Olá, boa tarde. Então, hoje nós vamos falar de um momento importantíssimo, a Semana de Arte Moderna. Então, 1922 era o centenário da independência. E São Paulo, então, queria comemorar, o estado de São Paulo queria comemorar essa data, claro. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que Graça Aranha, que era membro da Academia Brasileira de Letras e que era também diplomata do Brasil em Paris, portanto, conhecedor das últimas os últimos gritos estéticos ocorridos na Europa, futurismo, que nós vimos as vanguardas. Graça Aranha vem para o Brasil e faz uma ponte entre jovens artistas totalmente em ebulição, fervilhando com as ideias das vanguardas e com os próprios anseios nacionais. Então, Graça Aranha faz a ponte entre esses jovens que até já haviam feito uma exposição escandalosíssima em São Paulo em 1918 ou 17. Anita Malfatti apresenta seus quadros e foi claro que com influências cubistas, futuristas, apresenta sua produção modernista e é achincalhada pela crítica e pela plateia. Monteiro Lobato escreve um artigo no jornal, se não me engano, não é a Folha de São Paulo, não, o Estado de São Paulo, no Estadão, escreve um artigo completamente agressivo, chamando a Anitta de paranoica, dizendo que aquilo não era arte, que aquilo era um fruto de uma mente doente que pensou em fazer expressar de maneira tão caótica a sua arte. Pois bem, então Graça Aranha faz uma ponte entre esses artistas rebeldes, inconformados com parnasianismo, simbolismo, realismo, e aristocracia cafeeira paulista, que estava interessada em mudar os seus negócios agrícolas para industriais. Para isso, contava com o processo de modernização do consumidor. Ideia essa que vai agradar esses aristocratas e que vão financiar o aluguel do Municipal de São Paulo, um luxo de teatro, onde por 3 dias os jovens artistas apresentam ao público, a elite paulista, os ecos de suas novas produções artísticas. Bem, foi um escândalo essas noites. Mário de Andrade conta que enquanto ele fazia, ele defendia, ele lia o espírito da arte moderna, a plateia enraivecida jogava tomates nele, até porque Menotti del Picchia, que era um desses jovens,
se apresentou de fraque, mas ele tinha o dedão do pé com uma inflamação enorme, então ele não calçou sapato com aquele pé. O que foi uma afronta para esse público que viu nisso uma transgressão bastante grande. Enfim, Mário propôs os novos princípios da arte em conformidade, em consonância com os princípios do futurismo de Marinetti, uma das vanguardas europeias, uma das primeiras que tinha sido defendida em 1914 e que propunha, era bem mais radical, porque dizia o seguinte: bom, o mundo mudou e está na cara, então com ele a arte tem que passar a representar uma outra coisa. A arte não pode mais expressar uma mocinha burguesa vestida com florais, tocando um piano numa sala aristocrática europeia. O mundo era outro. Então tinha que retratar, a arte futurista tinha que retratar as máquinas, as engrenagens, os apitos da fábrica das fábricas, o buzinar dos carros já nos engarrafamentos da cidade moderna. Olá, boa tarde. Então, quando eu estava fazendo a edição do modernismo brasileiro, eu cortei sem querer uma parte que não se pode esquecer, do nosso querido Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, junto com Mário, foram grandes representantes da Semana de Arte Moderna. E o Oswald, um pouco mais produtor do que o Mário. Quero dizer, o Mário era um professor de piano, tinha todo um projeto musical envolvido na busca dos ritmos tipicamente brasileiros, e despendia muito do seu tempo com isso, enquanto que o Oswald era rico. Podia fazer lá suas viagens à Europa, podia se dedicar ao prazer de fazer poesia. Então, o Oswald, além de ter sido, isso é uma curiosidade, casado ou amante de Anita Malfatti, mais tarde de Tarsila do Amaral, duas pintoras também super importantes no modernismo na semana, o Oswald teve uma produção muito maior do que a de Mário, uma produção poética. Maior eu não diria, mas muito mais revolucionária. De tal forma que foi, inclusive, mais tarde, aproveitado por Caetano Veloso na Tropicália, e mais tarde ainda por José Celso no Teatro de Ipanema na década de 70. Então vamos mostrar alguma coisa de Oswald. Primeiro, ele lançou alguns manifestos, entre eles a Poesia Pau-Brasil, que pretendia fazer uma poesia de exportação, uma poesia de qualidade, e nós havíamos sempre importado a arte europeia. Então Oswald queria fazer uma poesia que fosse de tão alta qualidade que pudesse ser exportada para a Europa agora, pelo seu alto nível.
Então, o primeiro manifesto foi Poesia para o Brasil, onde ele privilegiava os elementos tipicamente brasileiros. E aí ele vai introduzir duas grandes características na poesia brasileira. A primeira, que seria o poema piada. E eu vou mostrar um deles aqui, chamado Senhor Feudal. Então ele vai dizer assim: se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. Ora, isso é uma piada porque, a começar pelo título, o Pedro II foi imperador do Brasil e não senhor feudal. Então, por que será senhor feudal, né? Aí cabe ao leitor dar essa interpretação, mas o Oswald já coloca essa questão da participação do leitor na composição poética. O outro poema que eu quero falar chama-se O Capoeira. Também prevê a participação do leitor. E é uma narrativa pequena, mas que não tem nenhuma característica narrativa, mas sim são flash. Então são falas introduzidas por Travessão e diz assim: quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Isso me lembra muito Domingo no Parque, de Gilberto Gil, que também é uma canção altamente tropicalista. Por quê? Porque não só pressupõe a participação ativa do leitor para dar sentido ao poema, como também já é uma introdução à poesia, a poesia cinematográfica, que apresenta flashes, em vez de traçar todo o ritual narrativo. Um outro exemplo chama-se A Laçada. Então, o Bento caiu como um touro no terreiro, e o médico veio de Chevrolet, trazendo um prognóstico e toda a minha infância nos olhos. Então, esse poema tem traços modernistas, na medida em que o Bento cai no terreiro como um touro, levando a gente a pensar num campo, não na cidade, mas o médico chega de Chevrolet, que era um carro famoso na época, e em 1922 poucos são aqueles que têm carro, ainda em São Paulo, que é uma cidade cosmopolita em vias de se industrializar. E outra questão importante é a questão como que o médico traz não só o prognóstico, mas toda a minha infância nos olhos. Para dar sentido a isso, o leitor vai ter que participar ativamente da construção textual, que é uma característica absolutamente importante no modernismo. E vamos então uma outra poesia de Oswald, chamado Digestão, que diz o seguinte: a couve mineira tem gosto de bife inglês. Depois do café e da pinga, o gozo de acender a palha enrolando o fumo, de Barbacena ou de Goiás,
cigarro cavado, conversa sentada. Então, não só os elementos brasileiros, tipicamente brasileiros, couve mineira, a pinga, o café, o cigarro de palha, mas tudo isso tendo gosto de bife inglês, ou seja, a cultura brasileira tendo o mesmo valor da cultura europeia centralizada. E aí, na poesia Pau-Brasil, no manifesto, Oswald de Andrade vai dizer assim: a poesia Pau-Brasil é uma sala de jantar domingueira com passarinhos cantando na mata resumida das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo o jornal. No jornal anda todo presente. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Temos a base dupla e presente, a floresta e a escola. A raça crédula e dualista e a geometria. A álgebra e a química logo depois da mamadeira e do chá de erva doce. Um misto de dorme neném que o bicho vem pegar e de equações. Uma visão que bata nos cilindros dos moinhos, nas turbinas elétricas, nas usinas produtoras, nas questões cambiais, sem perder de vista o Museu Nacional, Pau-Brasil. Então, aqui, claramente misturados os elementos da poesia Pau-Brasil que vão gerar mais tarde o Manifesto Antropófago, que é aquele manifesto que Oswald vai propor, sim, vamos devorar a cultura brasileira, mas degluti-la e devolver numa cultura que misture a mamadeira com os estudos da química, da álgebra que a gente tem nas escolas, a selva e a escola. Isso é antropofagia, isso é cultura brasileira. Que é o resultado de uma viagem que eles fizeram, Mário Oswald de Andrade, Olívia Guedes Penteado, essa uma integrante da elite, a Tarsila do Amaral, Menotti Del Pique, uma viagem que eles fizeram ao norte do país, onde encontraram Câmara Cascudo. E aí eles ficam lá algum tempo observando, Mário principalmente, observando os mitos, a forma de cultural daquele povo. E aí na descida ele escreve Macunaíma, que foi o primeiro herói tipicamente brasileiro, o herói sem caráter, o herói que ao nascer de uma Índia fica 7 anos sem falar, mudo, um herói mudo. E aí depois do 7º ano os irmãos falam Macunaíma, ele se espreguiça e diz, ai que preguiça. E aí vem a aventura de Macunaíma, que eu vou ler um pedaço. Macunaíma está no Rio de Janeiro e diz assim: nem bem reza começou, se viu pular no meio da saleta uma fêmea, obrigando todas a silêncio, com um gemido meio choro e a puxar canto novo. Foi um tremor em todos e as velas jogavam a sombra da cunhã
que nem monstro retorcido para o canto do teto. Era Exu. Ogã pelejava batendo atabaque para perceber os ritmos doidos do canto novo. Canto livre, de notas afobadas, cheios de saltos difíceis. Êxtase maluco, baixinho, tremendo de fúria. E a polaca, muito pintada na cara, com as alças da combinação arrebentada, estremecia no centro da saleta, já com as gorduras quase inteiramente nuas. Os peitos dela balangavam, batendo nos ombros e na cara, e depois na barriga, chuque, com um estrondo. E a ruiva cantando. Afinal, a espuminha rolou dos beijos desmanchados, ela deu um grito que diminuiu o tamanhão da noite mais, caiu num canto e ficou dura. Então, Mário, nessa viagem, faz Macunaíma, então, entrar no terreiro de Macumba e presenciar a incorporação de uma pombagira, coisa tipicamente brasileira. E nessa noite mesmo, lá com Macunaíma, ele vai encontrar um dos ogãs, era Pixinguinha. Interessante esse capítulo de Macunaíma. Então, esse grupo começa a construir a identidade cultural brasileira, de acordo com os preceitos modernistas. Mas em 1924, depois da semana, houve um racha nesse grupo grande de artistas modernistas. E formou-se dois grupos. Um liderado por Oswald de Andrade, com Tarsila do Amaral e outros mais, que a gente pode chamar de antropofagia. E o outro, o grupo ANTA, liderado por Menotti Del Pique, Guilherme de Almeida, Raul Bopp e Plínio Salgado, figura emblemática da história do Brasil. Mário de Andrade continuava com Mário de Andrade também era muito ligado à música, continuava com sua busca eterna de construção de um projeto da brasilidade. Brasilidade só pode ser brasileira, é óbvio. E aí, então, o grupo ANTA. Esse grupo, ele queria, a sua proposta era não ter absolutamente nada de influência estrangeira na expressão da sua produção artística. ANTA, que é um mamífero, o maior mamífero brasileiro, né? E que eles queriam, então, que as obras de arte... E em 1922, essa geração de 22, eles produziram basicamente poesia. Poesia e teatro. Embora Macunaíma seja um romance. E mais tarde... Oswald vai escrever alguns romances, assim como algumas peças teatrais, etc. E tal. Bom, então, enquanto que o grupo ANTA queria, vai derivar depois para um grupo chamado Verde Amarelismo. O grupo de Oswald de Andrade, não. Ele admitia a ideia do jazz band, ou da influência europeia ou americana, na cultura brasileira, mas antropofagia, por isso ele deu esse nome ao seu grupo, vem de um ritual, é o nome de um ritual indígena, em que os antropófagos acreditavam que comendo a carne de um semelhante, estariam ingerindo também as qualidades positivas que o comido poderia herdar.
Então, o Oswald queria que nós comêssemos a cultura europeia e regurgitássemos alguma coisa que seria tipicamente brasileiro. E poderia ser até feio. Ele dizia, é feio, mas é nosso. Tupi or not tupi? That is the question. Aceitar a regra, a fala tupi, os hábitos tupis, ou não, isso dito em inglês. Então, olha a mistura das influências aí, só nessa frase. Então, o Oswald vai aceitar a incorporação também e a tradução brasileira dessa incorporação da cultura estrangeira. Então, eles seguem cada qual o seu rumo, até que em 1930, Getúlio Vargas institui a ditadura. E Getúlio, duas coisas que nos interessam aqui. Primeiro, ele vai incorporar todos os modernistas no seu aparelho estatal. Então, não tenho aqui, não vou. Mário de Andrade já estava no Instituto da Música e começa, inclusive, a idealizar os princípios do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Oswald de Andrade vai para o jornal. Menotti del Picchia vai para a imprensa. Eu não me lembro bem mas Getúlio incorpora esses modernistas ao mesmo tempo que declara o samba um patrimônio histórico brasileiro. E aí termina a nossa primeira aula, porque já estamos em 1930 e que vai se traduzir, vai ser a época da geração de 30 modernista. Fica para uma outra aula. Um beijo.